Eu sou a professora Ana Tafnis e na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar a habilidade de identificar o tema de um texto. E os nossos objetivos dessa videoaula são preparar os alunos para a resolução da aula 3 do 8º ano e aula 4 do 9º ano do bloco 1 do projeto Avalia. Entender a habilidade de identificar o tema de um texto, resolver questões em conjunto, propor questões como desafio para fixar o conhecimento. Vamos lá? Entendendo a habilidade. O tema do texto é a mensagem principal que o autor deseja transmitir aos seus ouvintes, leitores ou espectadores. E o tema pode ser usado para definir um ponto central de uma palestra, de uma conversa, de uma apresentação, entre outros. Por exemplo, nós temos o meme. Sua mãe está digitando, sua mãe está digitando, sua mãe está digitando, sua mãe está digitando. Oi, filho, beijos. Sobre o que o texto trata? Esse texto trata de uma mãe que não sabe utilizar um recurso de aplicativo, que não sabe digitar rapidamente nas conversas entre mãe e filho, ok? Como encontra o tema do texto? Analisando o título, caso haja, percebendo as informações principais, grifando-as e identificando as palavras-chave do texto. São as palavras que mais se repetem ou que são mais importantes no texto. Analisando o título, vamos ler o texto. Twitter. O Twitter é uma rede social e servidor para microblog, que permite que os usuários enviem atualizações pessoais contendo apenas texto em menos de 140 caracteres via SMS, mensageiro instantâneo, e-mail, site oficial ou programa especializado. Foi fundado em março de 2006 pela Obvious Corp, em São Francisco. Então, a gente já sabe que esse título, Twitter, antecipa o assunto do texto, que é explicar o que é o Twitter, explicar como funciona essa rede social, ok? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é analisar o título. Alguns textos trazem a antecipação do assunto no título, outros não. Por isso, a gente também vai mostrar outras estratégias além da análise do título, ok? Nós temos também percebendo as informações principais. Vamos ao texto. Direito de ter direitos. Cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. É poder votar em quem quiser sem constrangimento. Há detalhes que parecem insignificantes, mas revelam estágios de cidadania. Respeitar o sinal vermelho no trânsito, não jogar papel na rua, não destruir telefones públicos. Por trás desse comportamento está o respeito à coisa pública. Foi uma coisa dura. Muita gente lutou e morreu para que tivéssemos nossos direitos. Então, gente, a gente percebe que nesse texto o título não antecipa o assunto, o direito de ter direitos. Inclusive, é um título até que nos causa uma certa confusão por ter duas palavras iguais. Mas se a gente for perceber as informações principais no texto, a gente vai perceber que ele trata sobre cidadania, sobre direitos, como eu adquiro o direito de ser cidadão. E é através, do respeito ao sinal vermelho, de votar em quem quiser, de não jogar papel na rua, tá? De não destruir os telefones públicos. São pequenos atos que nos dão o direito de ser cidadão, ok? Segundo, identificando as palavras-chave. Aqui a gente tem um poema da Flor Bela Espanca e eu vou ler para vocês. Atenção. Eu quero amar. Amar perdidamente.
amar só por amar, aqui, além, mais este e aquele, o outro e toda a gente. Amar, e não amar ninguém. Ok? A gente tem aí, Flor Espanca era uma poetisa europeia que escreve poemas bem intensos. Mas a nossa intenção é identificar a palavra-chave no texto. Aqui nós temos repetidamente a palavra amar, tá? E o assunto do texto é o amor livre, que ela quer amar aqui, amar além, amar perdidamente, amar um, amar outro, amar todo mundo e até não amar ninguém. Então, o assunto desse texto seria o amor livre, né? Ok? Então, as técnicas que a gente viu foram analisar o título, perceber as informações principais e identificar as palavras-chave, ok? Vamos para a resolução guiada de questões. Aqui a gente tem o texto. 10 atrações imperdíveis em Porto de Galinhas. Uma das finalistas do Prêmio VT 2011 na categoria Destino de Praia, Porto de Galinhas atrai todos os anos 500 mil turistas. Ir a Porto de Galinhas e não visitar as piscinas naturais é como ir a Roma e não jogar uma moedinha na Fontana de Trevi. Outro passeio clássico é o bug, conhecido como ponta a ponta. Aproveite a viagem de catamarã à Praia dos Carneiros, que é aventura, um mergulho com cilindro para iniciantes. Dedique pelo menos um dia para curtir com calma as areias de Cupe. De frente para as piscinas naturais, o restaurante vira um agradável bar de praia de dia. As lojas do calçadão da vila vendem imagens de galinhas de todos os tipos. O mais famoso escultor da cidade é o olindense Carcará, que entalha as aves em troncos. O rústico restaurante prova que boa comida não depende de badalação. Macaraípe, vizinho a Porto de Galinhas, tem boas ondas para o surf. Qual o assunto desse texto? A quantidade de turistas que visitam Porto de Galinhas, tarifa oferecida nas pousadas de Porto de Galinhas, as melhores atrações de Porto de Galinhas ou as mordomias dos resorts de Porto de Galinhas. Então, a gente vê claramente que o título nos antecipa toda a leitura, tá? Ok? E durante o texto a gente vê que essas atrações são imperdíveis. As piscinas naturais, o passeio de bug, a viagem de catamarã. Catamarã é um barco, tá? Um tipo de barco. O mergulho com cilindro, as areias de Cupe, o agradável bar, as lojas do calçadão, o famoso escultor, o rústico restaurante ou a praia de Macaraípe, ok? E a gente vê que logo pelo título e pela descrição, a nossa alternativa correta seria a letra C, ok? Próximo. Vamos ler comigo. Menos árvores derrubadas? Mais de 4 bilhões de árvores vêm abaixo todos os anos para produzir papéis, seja para fazer livros ou até mesmo para higiene pessoal, entre outras utilidades. Embora a tecnologia digital, os tablets venham se tornando cada vez mais populares, ainda não há indicativos sólidos de mudanças nessa indústria. A solução é repensar o modo como se produz o papel, ou pensar nisso. Ao pensar nisso, a companhia italiana Ogami resolveu inovar completamente e criou um papel feito de pedra. Tecnicamente, ele é feito de carbonato de cálcio, um subproduto natural do calcário. O repape, papel de trás para frente, em inglês, também é à prova d'água e pode até mesmo ser limpo. As vantagens do repape não param na redução da derrubada de árvores. O processo de produção do papel de pedra dispensa água, naturalmente branco,
o produto também evita os fortes ácidos utilizados para o branqueamento. Tudo isto significa que a poluição associada à fabricação do papel normal pode ser evitada. Também é fácil de reciclar sem grandes quantidades de água e energia que a reciclagem normalmente usa. O material não tem capacidade de ser transformado em papel novo, mas pode ser reciclado em produtos feitos de plástico, como vasos de flores e bolsas. O assunto desse texto é a derrubada de árvores para a produção de papel, a invenção do papel feito de pedra, o processo de reciclagem de papel ou o uso de ácidos para o branqueamento do papel. Vejam que o título Menos árvores derrubadas não nos antecipam o assunto, então a gente tem que utilizar as outras técnicas, tá? A gente tem aqui uma informação principal que vem trazendo aí todo o restante do assunto. Mais de 4 bilhões de árvores vêm abaixo, tá? Todos os anos, mais de 4 bilhões de árvores vêm abaixo. Isto é, precisa ser repensado, ok? Esse consumo excessivo e destruição das nossas florestas precisa ser repensada. E aí, esse novo modo de produzir papel é o foco do nosso texto, ok? Que vem dizendo que esse papel veio para inovar completamente. E é um papel feito de pedra, ok? E as demais informações do texto tratam do benefício da criação deste papel. Então, vamos lá. A gente já sabe do que se trata o texto, que foi uma inovação a partir de um problema e dos benefícios dessa inovação, que foi a criação de um papel feito de pedra, ok? Então, a gente já viu aí que a nossa alternativa correta é a letra B, ok? O resumo da nossa videoaula de hoje. O tema do texto é a mensagem principal que o autor deseja transmitir. E para encontrar o tema, você pode analisar o título, perceber as informações principais e identificar as palavras-chave. E para que você aprenda mais, a gente tem o Fixando Mais, que vem trazendo aí um texto, ok? Que não tem título, então você não poderá utilizar a técnica da análise do título. Temos um segundo texto chamado Cegonha Míope vê cara metade e choca-se com painel publicitário. É um título enorme, mas que é cheio de enigma, que a gente não consegue antecipar pelo título. Você tem que usar as outras técnicas, ok? E nós temos aqui, para variar, uma charge, que também aborda o assunto desse texto. No mais, ficamos por aqui e até a próxima aula.